Oi, gente querida, olha só, eu estou começando hoje uma série de vídeos para falar de um braço do meu projeto que se chama Morfofonologia na Escola. Na realidade, a gente tem a pretensão de levar um pouco dessa pesquisa que a gente faz, dos estudos que nós temos sobre a interface fonologia e morfologia, para os pequenos mesmo, para a educação, para o ensino fundamental, para o ensino médio, enfim. E eu estou contando com a colaboração de ex-alunos meus, professores de escola básica, que são muito competentes, que têm me inspirado muito nesse sentido. Eu estava esperando uma produção bacana de vídeo, coisa e tal, comprar um tripé, uma luz melhor, mas não rolou. Então vai ser assim mesmo, a gente vai improvisar aqui, pelo menos nesse início, e tentar trocar algumas ideias. Eu hoje gostaria de falar sobre uma notícia que já está meio velhinha, eu sou meio atrasado para as notícias, que diz respeito a uma opinião, uma crítica que fez a jornalista da Globo News, a Cecília Flash, sobre uma expressão usada pelo ex-presidente Lula. Ele disse advogado. Bem, eu não vou desenvolver aqui o tema do preconceito linguístico propriamente dito, porque eu acho que tem gente que pode fazer isso melhor do que eu. Acho que a maioria das pessoas que vão assistir a esse vídeo entendem que tem preconceito aí. Mas eu quero falar um pouquinho sobre estrutura mesmo, né? Sobre como a gente pode, na escola, talvez, abordar esse tipo de problema para tentar minorar essa questão do preconceito, mas não só isso, para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo aí. Então a gente está diante de um fenômeno que a gente chama de epêntese. Epêntese é, na realidade, a inserção de um elemento para dar conta de uma estrutura silábica que não é boa numa língua, né? De uma estrutura que não é ideal em uma língua. No caso dessa epêntese, é a epêntese de uma consoante, de uma vogal. Essa vogal em geral é a vogal E, né? Mas pode ser I também, é o que a gente chama de, assim, é a vogal default, padrão, que acaba surgindo nesses contextos em português. E essa vogal, ela é inserida porque D, essa coda que a gente chama, que é a parte final da sílaba, é um obstruinte, é uma oclusiva, e nós não comportamos bem isso na nossa estrutura silábica. A gente pode acontecer, mas não é a estrutura ideal do português. Então, em geral, nesses contextos acontece uma epêntese. Então foi isso que ele fez, que muitos brasileiros nativos fazem, né? Dizem advogado, dizem advogado e coisas desse tipo. Mesmo quando a gente acha que não faz epêntese e diz advogado, a gente muito provavelmente está fazendo, ou talvez tenha feito a epêntese e tenha apagado o i. E uma evidência indireta para isso é o fato de a gente estar dizendo d e não d, né? Porque uma condição para que a gente diga d parece ser justamente que haja um i depois deste som, depois deste d, né? Deste d. Eu digo em princípio porque isso é discutível, pode ter uma outra interpretação teórica, mas é uma hipótese bastante forte na nossa literatura, de que haja ali então um contexto de epêntese praticamente sempre, né? Mesmo para quem diz advogado. O fato é que essa epêntese ela acontece na fronteira de um prefixo com uma base, essa que é a questão que toca a morfofonologia, né? Esse é um contexto bastante interessante em português. A gente tem outras situações aí com um prefixo desse tipo, como adrogar, que não dá adrogar. Vejam que não faz um encontro consonantal como da palavra droga, porque parece que essa fronteira do prefixo com a base, embora a gente não tenha, parece, memória sincrônica dessa fronteira, parece que essa fronteira não é transparente para todo mundo, ou depende um pouco de cultura letrada para observar que existe uma fronteira ali, mas tem alguma memória que ficou na nossa estrutura, na nossa gramática, que denuncia que aquele lugar é diferente. E tanto é assim que a gente tem um comportamento fonológico distinto naquele contexto ali. Então, esse uso da epêntese talvez possa ser um tema para a gente abordar na educação básica, abordar com os pequenos, talvez
com os pequenos com menos nomenclatura, no ensino médio talvez com mais nomenclatura, mas seja como for, falando de estrutura da língua, né? Discutindo estrutura silábica, discutindo essa alternância entre E e I em posições átonas, discutindo talvez o próprio processo de palatalização, discutindo essa diferença entre fala rápida e fala lenta, e até temas assim, por exemplo, uma pergunta que é: por que será que advogado parece ser mais estigmatizado do que advogado, se nos dois casos parece ter epêntese, né? Então, tudo isso pode ser interessante para ser abordado, e eu quero pensar junto com vocês sobre como se poderia abordar isso, né? Eu não vou, neste momento, apresentar uma solução. Eu acho que a gente pode levar, inclusive, informação quantitativa para os estudantes, né? Tem, por exemplo, entre muitos trabalhos interessantes no Brasil, de colegas brasileiros, tem o trabalho da Gisela Collison sobre epêntese, que é um trabalho que eu admiro muito e que eu acho que a gente pode leva uma tabelinha lá, leva um gráfico, mostra como se comporta, para que as pessoas também entendam que a escrita não pode parametrizar a fala, né? Que ela não é prioritária sobre a fala, que isso não faz qualquer sentido do ponto de vista científico. Então é isso, gente. Esse vídeo eu estou fazendo um pouco tímido, não sei se amanhã não vou morrer de vergonha e tirá-lo do ar, ou se vai seguir nessa vibe assim meio improvisada. Mas eu espero que eu tenha pelo menos dado uma primeira ideia do que a gente quer discutir, e que vocês venham com outras sugestões aí, a gente siga nessa empreitada de levar esses temas que às vezes parecem tão áridos, que são coisas da academia, para a escola mesmo, para o lugar que tanto nos interessa para a formação dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos jovens. Falando de estrutura, mas o que mais me interessa aqui é isso, né? O ponto é esse. Quando a gente fala de estrutura, eu penso que quando a gente conhece a estrutura, até para ser preconceituoso fica mais difícil, tá? Um beijão para todo mundo e a gente se vê por aí.